Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura, na Rádio Transforma. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na radiotransforma.net, no YouTube, no Instagram e noutras redes sociais. Repetimos o mesmo pedido de sempre, que é o de partilharem, colocarem gostos e subscreverem no YouTube o canal da radiotransforma.net. É muito importante para a divulgação deste projeto de liberdade, de igualdade e de fraternidade. Vamos neste Política Impura falar de Portugal, como habitualmente, em primeiro lugar. E falamos da grave situação em que o país se encontra devido à pandemia. O país atingiu quase 7 mil infectados por dia. Os mortos têm andado na casa dos 60, cerca de 60, mais de 60 mortos diários, e isso são recordes que, infelizmente, ao que parece, tendem a agravar-se com esta segunda vaga da pandemia. Na sequência disso, foi já decidido o prolongamento das medidas de recolher obrigatório ao fim de semana, e o Presidente da República fez uma mensagem ao país em que apelou à unidade nacional para combater a pandemia e apelou ao civismo de todos os cidadãos para eles próprios se capacitarem que o combate à pandemia é também uma responsabilidade de cidadania. Porém, o Presidente não falou de algo que era muito importante, que é o Natal. Como é que vai ser o Natal? O Natal é um período muito especial para todos os portugueses, católicos ou não católicos. É um período de família, de amigos, é um período de fraternidade. E, infelizmente, parece que este ano não vai ser assim, porque o país não está a conseguir combater com eficácia esta pandemia. O Presidente da República, infelizmente, não falou no Natal, isto é, não falou nas dificuldades, provavelmente falou na unidade dos portugueses, pensando até nas eleições presidenciais, em que ele aparece como um unificador de todas as tendências políticas portuguesas, um pacificador da sociedade portuguesa, e de certo modo tem sido, sem dúvida nenhuma, embora ele, infelizmente, se limite muitas vezes a uma colaboração muito ativa com o governo e excessivamente ligada à política governativa de António Costa. E esta deixa muito a desejar, até por vezes, no que toca à pandemia. E vamos ser claros. Estas medidas deviam ter sido tomadas anteriormente. Já no início de setembro, pelo menos, devia haver medidas sérias para levar a que as pessoas se consciencializassem da necessidade do uso de máscara, que veio tardia, da obrigatoriedade do uso de máscara, embora, infelizmente, como já há muito tempo dissemos, a Organização Mundial de Saúde não o preconizasse, e algum confinamento, particularmente às sextas à noite, aos sábados à noite e aos domingos à tarde e à noite também. Eram períodos em que era necessário o confinamento para evitar a propagação da pandemia. Infelizmente, não foi tomado, deixaram-se andar as coisas, o país abriu-se excessivamente e estamos agora num momento de enormes dificuldades, que não é diferente de toda a Europa, mas o mal, se calhar até é menos grave do que o resto da Europa, mas o mal dos outros não pode ser o nosso bem. E, sobretudo, há um erro muito grave que tem sido cometido.
e que infelizmente os países europeus continuam a cometer. Exceto a Eslováquia. A Eslováquia teve uma atitude extremamente sensata e a atitude eficaz, a atitude mais eficaz provavelmente para combater a pandemia. E essa foi fazer uma testagem de toda a população. E todos aqueles que testassem positivo iriam fazer quarentena e os que não testassem positivo fariam uma vida normal. Claro que isto implicará, no mínimo, 2 testes. Os que testaram positivo, ou 3 testes até, os que testaram positivo ficariam de quarentena, mas os que testaram negativo nem sempre quer dizer que, passado algum tempo, não testassem positivo. Ora, isso implicaria que, pelo menos por 2 ou até 3 vezes, se fizesse uma testagem generalizada da população, mobilizando autarquias, juntas de freguesia, câmaras municipais, associações, misericórdias e até as forças militares e militarizadas. Só uma testagem geral do país poderia acabar com este drama que é a pandemia em Portugal. E não se diga que isto custaria muito dinheiro. Certamente que custaria muito menos dinheiro do que aquilo que se vai gastar agora no combate à pandemia, em internamentos hospitalares, em cuidados intensivos, em cuidados não intensivos, em sequelas para aqueles que tiveram o vírus e, infelizmente, apesar de não terem sido hospitalizados, infelizmente têm sequelas. E muita gente tem sequelas, nomeadamente sequelas cerebrais, nomeadamente no que toca à visão. Os mortos, aqueles que têm sequelas, os internamentos hospitalares, os internamentos em cuidados intensivos, tudo isso poderia ser evitado se houvesse uma testagem eficaz, com quarentena para que todos os testassem positivo, e depois uma segunda testagem com quarentena novamente para os que testassem positivo. Ora, isso seria muito mais barato em gastos, em custos para o Serviço Nacional de Saúde, em custos para o Estado de modo geral e em custos de vidas e doenças para a população. Esperamos que Portugal siga o exemplo da Eslováquia e teste toda a população do modo geral. Isso ficará muito mais barato ao país do que a continuação desta política de, no fundo, ir empaleando, como se diz num português que retrata muito bem esta situação em que nos encontramos, em que o Governo vai tentando levar a cabo medidas apenas para minorar e não para combater de uma maneira decisiva a pandemia. E depois disto falamos da União Europeia e da chantagem da Polónia e da Hungria sobre o orçamento. A União Europeia precisa de dinheiro para a retoma das suas economias e estes 2 países que têm governos antidemocráticos, manifestamente contra os princípios da União Europeia, estão a boicotar o funcionamento da União Europeia. Agora, e noutras circunstâncias futuras, era importante que a União Europeia tomasse medidas, nomeadamente para suspender esses países dentro da União, enquanto eles não cumprissem todas as regras da democracia. Enquanto não se tomarem medidas de força, de suspensão de todos aqueles que violem as elementares regras da democracia dentro da União Europeia, teremos Polónias e Hungrias a continuar a atentar contra a democracia, a
continuar a tentar contra o Estado de Direito, a tentar dominar o Poder Judicial, a fazer política de xenofobia, de racismo e a dominar os meios de comunicação em seu favor, de modo a perpetuarem-se no poder. Era importante que a União Europeia tomasse medidas definitivamente contra isso, nomeadamente a suspensão deste tipo de países. Agora a União Europeia, agora a Hungria e a Polónia, mas poderão ser no futuro outros. A Áustria já lá esteve muito perto, a Itália também. Poderão ser outros que venham a ter a mesma política e isso tem de ser impedido através de medidas sérias da União Europeia. Outro caso extremamente grave é o caso de Moçambique. Moçambique sofre neste momento, depois das tragédias climáticas, com os furacões que assolaram o país e causaram enormes tragédias em pessoas e bens. É o dito Estado Islâmico, não sabe se é bem um Estado Islâmico, o que é que aquilo é. Sabemos que é algo que, acoberto da religião, tem levado a cabo matanças e atos de terrorismo absolutamente indescritíveis e repugnantes em Moçambique, mas não só em Moçambique, também noutros países, na Tanzânia e em outros países, porque o dito Estado Islâmico está a construir zonas de sua dominação que se estendem, pelos vistos, pela Tanzânia, pelo Uganda, inclusivamente. E era importante que a comunidade internacional combatesse definitivamente este terrorismo. Infelizmente, a Organização das Nações Unidas, que tem intervido em tantos casos, não tem tomado uma atitude firme, nomeadamente dentro do Conselho de Segurança. Inclusivamente a China não tem tomado uma atitude firme e o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, não tem tomado uma atitude firme no sentido de enviarem tropas das Nações Unidas para combaterem esses bandidos armados. Infelizmente, também, além do Estado Islâmico ou aquilo que parece ser o fundamentalismo islâmico e que poderá ser apenas uma manobra económica para combater a presença de empresas indesejáveis a explorar o gás em Cabo Delgado. Sabemos que Moçambique é muito rico, nomeadamente em pedras preciosas, de uma maneira geral, em minérios também, e essa riqueza está a ser cobiçada. Por outro lado, a Renamo, o partido da oposição, principal partido da oposição em Moçambique, voltou, de certo modo, à luta armada na Gorongosa. Ora, isso é extremamente grave e, infelizmente, aquilo que a Renamo pretende é controlar o poder, obter mais vantagens no poder e, afinal de contas, partilhar os despojos da corrupção que tem assolado Moçambique, particularmente depois da presidência de Armando Guebuza. A presidência de Filipe Nyusi não se tem mostrado minimamente capaz de combater a corrupção. O país está afogado na corrupção. O país, neste momento, é dos países mais pobres, é dos 10 países mais pobres do mundo, quando ele tem uma riqueza enorme. Não só uma riqueza no que toca a minerais, a riquezas minerais, mas também a riqueza enorme do seu potencial agrícola e, sobretudo, do seu potencial pescatório, que é altamente cobiçado por estrangeiros. E, infelizmente, Moçambique tem sido campo de batalha de interesses económicos internacionais. Agora, aquilo que a Renamo pretende é retirar para si também as vantagens da corrupção generalizada, que tem sido essencialmente para
os governos da Frelimo, mas que tem sido repartida, para que a Frelimo mantenha o poder, tem sido repartida também pela Renamo. E aquilo que esses grupos armados da Renamo pretendem é ter uma fatia maior no bolo da corrupção. É importante que a comunidade internacional se mobilize para defender a população moçambicana contra o seu próprio governo, contra o governo da Frelimo, contra a Renamo, e a favor de uma democracia efetiva e na luta contra a corrupção em Moçambique. Depois disto, falamos, e para terminar, falamos como habitualmente no Brasil. E falamos do racismo no Brasil. O general, eu não sei se lhe é de chamar general a esse vice-presidente, ou se lhe é de chamar miliciano, porque no fundo aquela gente funciona como protetor de milícias. E esse general / miliciano Mourão, que ocupa o cargo de vice-presidente do Brasil, ele disse que no Brasil não havia racismo, já disse que não havia corrupção também. Agora, com o governo dele, não há corrupção. Que não havia racismo e que a morte deste negro no Carrefour de Porto Alegre foi apenas um episódio, podia ter sido a morte de um branco. É mentira. Ele sabe perfeitamente que se fosse um branco nunca aconteceria aquilo que aconteceu. E sobretudo acontecendo com uma gravidade enorme que demonstra o racismo não só dos agressores, mas também dos outros funcionários do Carrefour e da gerência do próprio Carrefour, que repetidamente, dentro dessa cadeia de supermercados, têm acontecido atos de agressão racistas. Um exemplo mais claro foi um ato há cerca de 10 anos contra um negro funcionário da Universidade de São Paulo que estava a abrir, depois de a esposa e um cunhado e uma filha terem ido fazer compras, ele ficou no carro para guardar uma filha que ficou a dormir no carro, uma filha de 2 anos. Ele ficou junto ao carro e funcionários do Carrefour aproximaram-se dele e disseram que ele tinha roubado o carro. Acusaram-no de ter roubado o carro. O carro era dele. Ele mostrou as chaves. O carro estava em nome da esposa. Mesmo assim, ele foi barbaramente agredido e só depois o aproximar da esposa e os gritos da esposa e toda a gente é que levaram a que ele não fosse assassinado. No caso deste negro em Porto Alegre, sucedeu a mesma coisa. Os funcionários do Carrefour, certamente de acordo com as instruções da própria gerência, não socorreram a pessoa que estava a ser barbaramente sovada por seguranças do Carrefour. Não havia nenhuma razão para que essa pessoa fosse assim sovada e estava a sua mulher e uma filha a assistir. E nem os gritos da mulher e da filha. E nem a presença de tantos funcionários do Carrefour impediram a bárbara agressão. O Carrefour tem sido sucessivamente palco deste tipo de episódios, que são episódios de manifestações claras de racismo. Porque se isso sucedesse, se algo sucedesse com um branco, isso é completamente impensável de suceder com um branco. Só sucede com negros que, suspeitos ou não de praticarem furtos, mas um furto nunca, mesmo que praticassem um furto, isso nunca poderia levar a agressões bárbaras e ao assassinato. Não havia legitimidade por parte dos seguranças do Carrefour nesse sentido. Isso só sucede com negros e com brancos, não, manifestamente, não sucede. Mas, no caso de há cerca de 10 anos, do funcionário da Universidade de São Paulo, aquilo que eles disseram é:
O preto não tem um carro bom, como era o carro em que ele estava a entrar, que era o carro dele. O preto não tem um carro bom. Isto representa o racismo interiorizado na sociedade brasileira. Isto é, os negros, efetivamente e habitualmente, não têm bons carros. Parece que não têm direito a tê-los. A sociedade brasileira não deu direito aos negros de terem bons carros. Eles que são a esmagadora maioria da população. E só muitíssimos, esporadicamente, se é que 1% ou 0,5% dentro da população negra, eles têm bons carros. Ora, isso representa o racismo social e económico e depois o racismo violento que graça no Brasil. E que este governo de Bolsonaro tem agravado, tornando impunes, vulgarizando as agressões racistas, os assassínios racistas, porque, no fundo, este governo de Bolsonaro é um governo de crime, de assassinatos, de racismo. Felizmente que agora, nestas eleições municipais, houve alguma esperança. O PT, apesar de não ter resultados muito brilhantes, a verdade é que ganhou na maior parte das cidades com 500 mil ou mais habitantes e, sobretudo, aquilo que é importante para o futuro do Brasil é a unidade que se mostra haver em torno de Guilherme Boulos em São Paulo. Guilherme Boulos vai disputar com Bruno Covas a segunda volta das eleições municipais em São Paulo e está bem colocado face a esta unidade generalizada dos partidos que defendem a democracia, e eu saúdo particularmente a vinda para esta unidade do PDT, do Partido Democrático Trabalhista, que infelizmente tem estado muito ligado a um certo sectarismo e às ambições do seu presidente, e que desta vez, em São Paulo, está a lutar pela democracia e pela dignidade da nação brasileira. Há esperança em torno de Guilherme Boulos. Houve esperança que nasceu destas eleições municipais. E esperamos que essa esperança se concretize na vitória de Guilherme Boulos na segunda volta das eleições municipais em São Paulo. E com isto despeço-me com amizade. Até ao próximo Política Impura na radiotransforma.net, no YouTube, no Instagram, noutras redes sociais, repetindo, como sempre, o meu pedido para que partilhem, que coloquem gostos e subscrevam no YouTube. Deve ser no YouTube, porque é no YouTube que conta mais. Subscrevam no YouTube o canal da radiotransforma.net e este programa. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura, na Rádio Transforma.